ganha dinheiro, de onde veio nessa riqueza? É. Que dinheiro tem que representar alguma coisa, né? Aproveitando, desculpe, às vezes eu estar meio que tal, que eu estou Não, administrando vamos o lá. que me deu, tá? Então, é muita coisa. Eu até vou deixar essa pergunta de análise gráfica fundamentalista de lado e vou apresentar o gancho. Um dos vídeos que eu assisti uma vez, tu usou uma metáfora que eu acho fantástica, que é a questão do buraco e do monte, né? E aí linka com essa questão da desigualdade. E eu sempre disse isso, e aí quando eu vi um vídeo teu vendo, pô, a mesma coisa que eu penso ali também, que o grande problema do Brasil não é a corrupção, é a desigualdade socioeconômica. E esse teu livro vem pontualmente tocar nessa questão, né? Que a corrupção ela é mais fruto da desigualdade do que a desigualdade ser fruto da corrupção. E aí eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre esse grande problema, que na minha opinião é o maior de todos do Brasil, que é a nossa imensa desigualdade socioeconômica. A questão da desigualdade... Lembra da metáfora que tu usa do buraco, do né? parquinho de areia, dos parquinhos de Isso, areia, né? exatamente. Então, essa questão da desigualdade sempre me atraiu, porque tem muita gente que fala, não, desigualdade não é problema, problema é pobreza, né? Se for desigual, mas não tiver pobreza, pô, não tem problema. E apesar de sim, né? Eu acho que tem problema, né? Se você tiver uma desigualdade muito grande, mesmo sem pobreza, porque a desigualdade de dinheiro significa, nesse nosso mundo, uma desigualdade de poder muito grande também, né? Mas vamos supor que eu esteja errado nisso, né? Será que então a gente deveria buscar uma desigualdade de riqueza desde que as pessoas não sejam pobres? Tem um problema dessa equação, que é o seguinte: existe riqueza para isso? Né? Porque as pessoas se esquecem e imaginam que a gente está falando de dinheiro, de cédulas, de notas. E notas, realmente, você não tem limite do quanto você tem de dinheiro. Pô, faz o seguinte, então vamos resolver o problema do Brasil, vamos construir mais 6 casas da moeda e Só um botar para parênteses, que até pode tu incluir na tua resposta. O que tu acha da nova teoria monetária moderna? Então, aí tem que separar essa resposta e É, a outra. A gente fala de MMT daqui a pouquinho, porque é interessante. Mas o que acontece? E dá para falar logo depois de terminar isso, porque aí nos parquinhos de areia a gente já faz direto a ligação entre um e outro. Então, o que acontece, Cássio? A riqueza ela é finita. O que é a riqueza? Riqueza é a madeira que foi utilizada para construir aquela estante ali atrás, é a energia que está sendo utilizada para iluminar isso aqui e fazer essa transmissão, né? São os metais utilizados para fazer esse fone, o algodão utilizado para fazer essa camisa. E tudo isso é finito, é limitado, não é infinito, não é ilimitado, como a ideia do dinheiro. E como é finito, é como se a gente estivesse brincando num parquinho de areia, e a areia do parquinho é a riqueza para ser distribuída. Todo ano, a gente consome um pedaço dessa riqueza, e a riqueza que a gente consumiu não tem mais para ser distribuída, então é como se fosse a areia que cai para fora do parquinho, e a gente gera nova riqueza, porque a gente está trabalhando, e o trabalho gera riqueza, né? Então a gente joga um pouco de areia para dentro do parquinho. Mas no final, se você soma ali o que entrou e o que saiu, a quantidade de areia que tem para ser distribuída é aquela, não tem a mais de uma maneira infinita. Então, se você chegar no parquinho de areia, onde a quantidade de areia do parquinho é finita, e olhar em algum canto do parquinho e tiver um monte de areia, você pode ter certeza absoluta que em algum lugar vai ter um buraco. É impossível fazer um monte sem fazer um buraco. Ou seja, toda a riqueza que alguém acumula veio de alguém. Sempre. E tu aí, diz como é que você tapa os buracos? Você tem 2 maneiras na economia tradicional de tapar os buracos. Primeira, ou você derruba dos montes, né? E como é que você derruba dos montes? Você derruba dos montes com os impostos. A única maneira de se obrigar alguém que tem um monte, ainda mais sobre grandes heranças e grandes fortunas, né? por exemplo, sobre grandes heranças, sobre grandes fortunas, ou até sobre a renda. Você tem várias maneiras de derrubar. Eu gosto de dar um exemplo seguinte: quando o parquinho está com muito pouca areia, os países que deram certo, né, economicamente, eles costumavam derrubar quase que o monte inteiro. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, a alíquota máxima de imposto de renda nos Estados Unidos era 94%. Eu vou repetir, porque as pessoas talvez tenham achado que ouviram errado. A alíquota máxima de imposto de renda nos Estados Unidos, o símbolo do capitalismo, depois da Segunda Guerra Mundial, era 94%. Na Inglaterra, era 98%. Ou seja, era proibido ganhar acima de um certo valor. Proibido, você não podia. Por quê? Porque não tinha areia no parquinho. E se o monte ficasse alto, era só buraco. E quando tem buraco, ninguém brinca no parquinho, ninguém trabalha, ninguém gera riqueza, ninguém consegue viver com dignidade.
E a grande verdade é que se você tem um país onde metade das pessoas passam fome, o país inteiro sai perdendo. O país inteiro sai perdendo. Então, para você ter uma força como nação, eu gosto de dar o exemplo da corrente, né? Uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco, não quanto o seu elo mais forte. Mas aí a segunda maneira de você tapar os buracos é fazer com que a riqueza que é gerada, ela caia nos buracos. Ou seja, a areia que entra no parquinho, ela entra nos buracos. O que a teoria monetária moderna ela faz? Ela fala o seguinte, olha só, em situações onde você tem uma subutilização da capacidade que você tem de produzir, né? Ou seja, você tem capacidade ociosa, o governo poderia fazer o seguinte, ele poderia emitir dinheiro, esse dinheiro que ele emite, ele vai fazer, e o dinheiro que um governo emite é uma dívida, né? Então ele pode emitir cédula ou emitir dívida mesmo, né? Porque a dívida do dinheiro, a dívida do governo tem valor de dinheiro, né? Por isso até que tem o depósito compulsório, tudo isso, porque as dívidas elas servem como dinheiro que pode ser utilizado. Se você não está entendendo, imagine o seguinte, imagine que o governo quer se financiar e emite R$1 milhão de dívida. Aí você vai, compra essa dívida do governo e fica com 1 milhão de títulos do governo, né? E o governo está com R$1 milhão seus, né? O que acontece? Esse R$1 milhão seus que o governo está, ele pode usar para construir uma ponte. Então, pessoas que vão trabalhar para construir essa ponte vão ganhar o seu R$1 milhão. Mas Foi você tem feito R$1 milhão... no New Deal, né? Do grande Isso. presidente Franklin Delano Roosevelt, né? Isso, mas você tem R$1 milhão em títulos do governo. E você pode comprar um apartamento com esses títulos do governo. Então, o 1 milhão inicial virou 2 milhões agora. O 1 milhão de títulos do governo, mais o 1 milhão que o cara tinha. Então, uma maneira de você criar dinheiro é quando o governo vai se endividando. Mas o que a teoria monetária moderna fala? Ela fala o seguinte, olha, a gente faz o seguinte, emite dinheiro, né? Esse dinheiro que a gente emite, ele vai destravar, né, esse potencial produtivo, porque as pessoas vão ter mais dinheiro para poder investir, criar, etc. E quando elas fizerem, a gente pega ele de volta através dos impostos em cima dessa atividade econômica que vai ser gerada. É até um exemplo que eu li no livro interessante. Como tu tem capacidade ociosa, tu não vai ter pressão inflacionária. Isso, mas eu vi uma historinha que eu achei super bacana para entender MMT, que é o seguinte, é como se o pai chegasse para o filho e falasse assim, filho, olha só, você vai lavar o meu carro, né? Aí ele fala assim, pô pai, mas eu vou lavar o seu carro só se eu receber dinheiro. Aí o pai pega os cartões de visita dele, da empresa, fala, tá aqui o dinheiro. Fala, pô, mas meus cartões de visita, eu não posso comprar nada com isso. Ele fala assim, mas tu não mora lá em casa? Você não trabalha lá em casa? Então, para morar lá em casa, para comer lá em casa, não sei o quê, eu vou cobrar 2 cartões de visita por dia. Então, o pai dá os cartões de visita para o filho, para ele trabalhar lá, lavar o carro, não sei o quê, e toma os cartões de visita de volta. No final, o pai está com os mesmos cartões de visita e o filho trabalhou, o carro ficou limpo, não sei o quê. Então, o governo tem essa possibilidade, porque o dinheiro ali, quando você tem uma moeda fiduciária, você é o cara que emite a sua moeda, é o cartão de visita, né? Você é o cara que aceita isso. Agora, só um ponto, Cássio, que é o último, que é muito importante. Emitir dinheiro só não basta, porque você tem que fazer... Me dá um cartão de visitas de mais 5 minutos? O que houve? Me dá um cartão de visitas de mais 5 minutos? Como assim? Não, que a gente combinou 45 minutos, né? Tá bom, vamos até 50, então. Mas só esse ponto as pessoas entendem. Só emitir dinheiro não basta. É importante que esse dinheiro que você emite a mais caia nas mãos certas. Não adianta emitir mais dinheiro para cair na mão dos bilionários brasileiros. Aí não adiantou nada. Entendeu? Teoria monetária moderna não tem o menor funcionamento. E aproveitando esse gancho, então, o que os donos do poder não querem que você saiba? Como é que funciona a lógica desse nosso sistema, né? No detalhe, um sistema que funciona como um Robin Hood às avessas, né? Um sistema que funciona onde os pobres pagam muitos impostos, os ricos não pagam imposto nenhum.